Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza, o podcast que vai ajudar você a sair do Brasil e vir para o Canadá. Eu sou o Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Como que tá o clima aí em Porto Coquito? O clima aqui tá bom, o sol tá batendo já aqui atrás. Acho que no final do podcast eu vou estar suando. Eu já tô suando. É que Primavera, né? A gente pode comentar o acidente que deu aqui? Eu ia falar, o tema desse podcast é como ser faixa preta no Plano Canadá, Take 2. Take 2. A gente estava aqui para começar a gravar o podcast e o Caio, porque ele esbarrou, acho que na espuma, né, de proteção sonora lá, e ele derrubou o chá. O chá vazou em tudo, foi um tsunami aqui na mesa, né? Destruiu o roteiro, molhou a placa do YouTube, molhou a mesa de edição. Mas tudo ficou salvo, nenhum damage. Nenhum damage. Nenhum damage. Então hoje a gente vai falar como ser faixa preta no Plano Canadá. A gente vai falar das etapas que todo mundo que conquista o Plano Canadá percorre. Independente do seu Plano Canadá, independente de como você vai migrar para o Canadá, dá para seguir essas etapas. Então é sobre isso que a gente vai falar. E a gente vai se basear muito nesse negócio de faixa preta, faixa branca. Lembra quando a gente fazia judô no Brasil, Caio, na década de 80? Você lembra disso? Lembro. Judô Germano em Campinas, uma excelente academia, uma excelente família, a família Germano, né? Eu acho que eles ainda têm academia em Campinas e a gente saía da nossa casa, do nosso apartamento no centro de Campinas, vestidos já de judocas, e a gente passava na frente de uma escola e o pessoal dava risada. Porque a gente já ia vestido. A gente já é vestido, né? Eu acho que pra criança, às vezes, né? Eu acho que foi por isso que eu desisti depois. Será? Você sofreu bullying na esquina lá da escola? Será que foi o bullying na escola, quando a gente passava lá, ou foi o bullying dos faixas vermelhas e laranjas que davam uma surra na gente? Mas eu acho que não, né? Porque tem essa questão, eu acho que foi mais da escola. Acho que a gente tinha vergonha Tinha vergonha, né? de Você sair era pequeno, né? Era pequeno, né? Então vamos falar sobre isso. Olha que interessante, existe um paralelo muito grande do seu Plano Canadá com as artes marciais. Por exemplo, a primeira coisa, a maior parte das pessoas desistem na faixa branca. E lembra na academia, quando a gente estava no judô, a maior parte da desistência acontecia na primeira faixa, na faixa branca. Inclusive teve um vídeo recente que eu postei no Instagram que eu comentei a respeito disso, eu estava explicando a respeito do Plano Canadá. E o que a gente fala é que a maioria também das pessoas no Plano Canadá, também elas desistem na faixa branca do Plano Canadá. Daqui a pouco a gente vai falar o que é a faixa branca, isso, né? Por isso que a gente vai expandir mais nesse podcast cada faixa aí. E olha que coisa interessante, a maior parte das pessoas que já vão lá para a faixa vermelha, como que era? Faixa verde, que era do judô, né? Chegam até o final, ou seja, quem passa das primeiras faixas de qualquer arte marcial tem uma probabilidade muito maior de chegar na faixa preta, né? Sim. E no Plano Canadá é a mesma coisa, né? Conforme você vai avançando, você vai pegando confiança, você vai tendo mais clareza também. E você já tá... quanto mais ação você coloca, você começa às vezes já a ver o que a gente chama de pequenas vitórias. O Plano Canadá é uma série longa de passos simples, então quanto mais você caminha nela, quanto mais comprometimento você faz, você vai começar já a ver resultado. A partir do momento que você vê resultado e você já adquire uma rotina, aí a probabilidade de você ir até o final é bem maior. Cara, você falou uma frase muito boa. O Plano Canadá é uma série longa de passos simples, né? De passos simples. Isso eu acho que dá um podcast. Dá um podcast. Essa frase. Eu até anotei aqui. E o último conceito, antes da gente entrar, o que é faixa branca, o que é faixa laranja do Plano Canadá, o que é faixa preta no Plano Canadá. Se bem que faixa preta o pessoal já imagina o que é, né? Mas tem um negócio. Fique até o final, porque não basta ser só faixa preta. A gente dividiu a faixa preta em diferentes graus também, né? Diferentes etapas, que é importante. Que queira ou não, é importante. Porque tem faixa preta que consegue derrubar bloco de cimento. Já viu isso, cara? Ele consegue receber tiro. Não, tiro não. Né? Aí já é demais, né? Então, um último ninguém quer ser um faixa preta deprimido. Exatamente. É disso que a gente vai falar. Tem muito faixa preta aqui no Canadá deprimido, né? Insatisfeito com a faixa preta, né? Então, é por isso que é importante ir até o final desse podcast, porque a gente também vai entrar em detalhes a respeito disso. Um último conceito, antes da gente falar das faixas do Plano Canadá. O último conceito é, você chega na faixa preta, você acha que terminou. Isso tanto vale para
artes marciais, eu lembro que a gente tinha um vizinho, um amigo que era faixa preta e ele continuava indo pra academia. Eu era criança, eu não entendia. Por que ele já é faixa preta? Por que ele continua indo pra academia? Porque é uma constante evolução. A vida é uma constante evolução. Profissionalmente é uma constante evolução. Você tem que ter isso. E no Plano Canadá, o Plano Canadá é uma constante evolução. Não basta chegar na faixa preta e achar que acabou. E é disso que a gente vai falar. O Plano Canadá ele tem faixa preta, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. É. Então vamos falar das faixas agora? Vamos. Eu imagino que a maior parte das pessoas que estão ouvindo ou assistindo o nosso podcast estão na faixa branca. E a faixa branca é aquela pessoa que, de certa forma, quando você chega na academia, eles te colocam a faixa branca, significa que você está se comprometendo com algo, não é? Sim. Lembra quando a gente entrou no judô? A gente pisou no tatame, colocou a faixa branca, eu lembro da nossa mãe ajudando a gente, tal, a gente era pequenininho, né? Colocando a faixa branca já significa que você está comprometido com um determinado plano. No caso, era plano de ir até a faixa preta do judô, que não se concretizou no nosso caso. Né? No Plano Canadá, a mesma coisa. A faixa branca do Plano Canadá é aquela pessoa que já se conscientizou, já se comprometeu, eu vou começar o Plano Canadá, mas ela ainda não tomou ações concretas. É uma faixa perigosa, não é? Você tomou a primeira decisão, legal, ótimo. Você não é mais simplesmente aquela pessoa curiosa que tá só, fala assim, que legal esse vídeo, que legal, ela comenta com um amigo, você viu como é que é no Canadá, não sei o que, seria legal um dia ir pra lá, etc. Não, você já tomou uma decisão, você já colocou a faixa branca na sua cintura e você já começou a perceber que vai ser uma luta entre comprometimento e conveniência. Então você vai ter que deixar de fazer coisas que são convenientes e passar a se comprometer com outras coisas. Então é aquele negócio, você já entrou na jornada e daí os obstáculos eles começam. O que era conveniente para você quando você era faixa branca e que você teve que deixar de fazer? Se você tem que abrir mão da conveniência para fazer aquilo que devia ser feito. Eu acho que o próprio fato de você tá em casa, a gente tava lá no apartamento. O que era mais conveniente assim? É você ficar no apartamento brincando, eu e você. Entendeu? Mas não, você fez um comprometimento, você colocou a faixa branca. Então você se comprometeu com algo. Então você deixou a conveniência de lado e passou a se comprometer. Entendeu? E o Plano Canadá não só é aquele negócio que eu falei, que o Plano Canadá é uma série longa de passos simples, é uma série longa também com comprometimentos que você vai ter que fazer. E muita conveniência de lado. Sabe qual que foi o meu maior comprometimento? Eu não podia sair à noite todos os dias. Eu imagino como deve ter sido difícil pra Eu só você. podia sair à noite de sexta-feira à noite, sábado à noite. Para mim foi um grande comprometimento. Foi. E mesmo assim, na época, a nossa mãe pegava no meu pé. Falou assim, por que você continua saindo? Eu preciso me apoiar em algo, né? Eu brincava, eu precisava me apoiar mas em é algo. aquele negócio, naquela época você morava em São Paulo. Você deixou de morar em São Paulo, continuou com o seu emprego em São Paulo, você voltou para Campinas e você viajava todo dia para São Paulo. Então a conveniência de morar perto do seu emprego você deixou lá de lado, o que é grande. É algo que você faz todo dia. Entendeu? Então às vezes pode não parecer muito, mas é um comprometimento grande que você fez. Você morava a uma quadra do seu emprego. E você passou a ficar no ônibus 5 horas por dia. Entendeu? Eu dormia 3 horas de manhã no ônibus e 3, 4 horas em casa, na casa dos nossos pais. Foi um comprometimento grande. Só isso daí você já vê. Você mede por aí também. Porque não adianta você fazer pequenos comprometimentos. Não adianta você falar assim, não, tá bom, então hoje eu não vou tomar sorvete para poder economizar plano com o Canadá. Não, isso daí você não pode, não é o suficiente. Entendeu? Você precisa fazer um comprometimento maior. Esse comprometimento que você está falando foi tão grande que quando eu já estava morando com você aqui em Vancouver, eu tinha um sonho constante de que o meu chefe em São Paulo pediu para eu ir mais uma semana. Então eu saí de ônibus de Vancouver, no sonho. Eu saía de ônibus de Vancouver e ia trabalhar em São Paulo e voltava no final de dia para Vancouver. Olha só como que realmente me marcou isso, né? Esse comprometimento. Então, você que está na faixa branca do Plano Canadá, o seu grande desafio é transformar esse seu desejo, esse seu sonho. É engraçado, tem gente que não gosta que a gente fale na palavra sonho, né? A vida sem sonho não faz nenhum sentido. Acaba tudo, né? Acaba tudo. Você não viajaria de avião, não teria carro, não teria nada. Se o homem não pudesse sonhar. Não teria uma família. Sonhar no ponto de vista de visualizar algo maior, algo mais. Uma ambição. De você buscar um. Isso, e só pra completar aquilo que eu falei a respeito de você, da conveniência e também do comprometimento, quando eu falei assim, não é o suficiente você simplesmente falar assim, hoje eu não vou tomar sorvete para economizar. O ponto é o seguinte,
No Plano Canadá você vai ter que fazer grandes comprometimentos, entendeu? Você vai ter que deixar muita conveniência de lado. Só que o ideal, às vezes o que a gente observa que tem mais efeito é você fazer pequenas coisas, mas com frequência. Ao invés de você... Sabe por quê? Tem muita gente que a pessoa, ela espera por um grande momento. Entendeu? Ela espera por uma grande coisa. Ela fica falando pra você, não, porque vamos supor, a gente tá agora em abril. Ó, no final do ano eu vou fazer isso. Entendeu? Então ela joga algo grande muito pra frente pra postergar. Mas às vezes até se enganando de que ela vai fazer algo grande. Às vezes é melhor você começar com várias coisas concretas toda semana. Frequentes. Você vai adicionando algo. Você vai adicionando. Você vai ver você vai ver a transformação disso em 2, 3 meses. Porque daí você vai olhar pra trás e falar assim, ó, você viu 3 meses atrás, olha o que eu fazia e olha o que eu já tô fazendo. Entendeu? Então, assim, você colocar coisas pequenas, ele é válido se você continuar o processo. Entendeu? Se você continuar fazendo aquilo com frequência. Você coloca várias coisas pequenas, uma seguida da outra. Isso que você acabou de dizer dá um tema também, Caio. Sim. Sem dúvida, dá pra gente gravar um podcast exatamente sobre isso. Não. Então a gente tá falando da faixa branca. Vamos falar agora da faixa amarela, que no nosso aqui, a gente não está copiando nenhuma arte marcial, a gente criou as faixas. Né? Sim. É a faixa do Plano Canadá. Então, depois da branca no Plano Canadá, na nossa criação aqui, vem a faixa amarela. E a faixa amarela, qual que é a diferença dela para a branca? Na faixa amarela, você já está tomando ações. Ações concretas, que nem você está falando, né? Não ficar esperando uma grande oportunidade, né? Uma grande ideia, um grande insight, mas ir no dia a dia com ações concretas, né? Então a faixa amarela é exatamente sobre isso que você está dizendo. Você já está tomando ações concretas. Você está tomando ações, você provavelmente já começou a ver resultado, e esse resultado ele te motivou a continuar, né? Porque a maioria das pessoas, que é aquilo que a gente falou no podcast, elas vão desistir na faixa branca. É isso que é importante a gente deixar claro. A maioria vai desistir entre a faixa branca e a faixa amarela. A primeira e a segunda. A primeira e a segunda. Isso daí é assim, 90% das pessoas que desistem do Plano Canadá vai ser em um desses dois estágios. Entendeu? Então o importante da faixa amarela é você já passou da branca, você já começou a intensificar o comprometimento, você já está fazendo alguma coisa, ou você já começou a estudar inglês, e você já está se acostumando com o Plano Canadá, entendeu? A faixa branca ainda ela é uma, a gente diria que assim que é uma ideia só. É uma ideia, um discovery, sabe? A faixa amarela você já tem uma certa ciência, você já sabe o que você vai precisar fazer, entendeu? Eu acho que uma boa parte das pessoas que estão, inclusive, ouvindo esse podcast, eles estão nessa faixa amarela. Já abriram mão de algumas conveniências. Exatamente, às vezes não é nem na branca. Às vezes a pessoa, o fato dela se comprometer para ouvir um podcast nosso de 1 hora, às vezes tá na faixa branca, às vezes não é o suficiente, entendeu? Porque a pessoa na faixa branca, ela tá desconfortável ainda, com algumas coisas. E ela não sabe se ela vai continuar. Mas a faixa amarela, eu acho que você já começa a visualizar. Você realmente já está mais comprometido. Você já está tomando passos mais largos. Mas na faixa amarela tem um grande desafio. Eu acho que é o grande perigo, é o grande trap que o pessoal fala aqui no Canadá, né? A grande armadilha. É o desafio de você não persistir nas suas ações. Isso daí é uma coisa muito comum que a gente vê. A pessoa ela começa a falar assim, vou começar a estudar inglês. Primeira semana, toda semana. Aí a segunda já vai caindo. Na terceira semana não tá mais estudando inglês, já pula uma semana. A maior briga, o maior conflito que você vai ter com você mesmo vai ser nessa faixa. Né? Você já iniciou algo, você já começou a fazer alguma coisa e você vai começar a se questionar. Porque quando você já tá numa faixa mais avançada, você não se questiona tanto. Você se questiona das ações durante. Será que esse meu plano, essa minha estratégia de ir pro Canadá é a ideal? Não. A sua discussão ela vai ser lá. Mas o pessoal da faixa amarela se discute, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque a mudança de rotina vai começar a colocar... a pessoa vai começar a se questionar. Ela vai sentir falta daquilo que ela tá deixando para trás. Aquela rotina, eu não vou mais fazer isso, eu não faço mais aquilo, eu tenho que economizar, eu tenho que ficar estudando inglês. Entendeu? Eu acho que o grande desafio também nessa faixa, eu acho que o grande obstáculo
quando você está na faixa amarela e você não consegue persistir nas ações, ou não consegue ser constante nas ações, às vezes tem muito a ver com o meio social que você está. Porque a pessoa geralmente que está no Brasil, as pessoas ao redor, inclusive familiares, eles não são a favor do Plano Canadá. Na maioria das vezes não. Grande parte não. Isso daí é como se fosse um vetor contra o seu Plano Canadá. E a gente vê, a gente recebe mensagem e vê, né? Ah, os meus pais são contra eu ir pro Canadá. Né? A minha família, fui no churrasco, o pessoal tirou sarro de mim. Pô, vai passar frio, vai morar com pinguim. Quais são as piadas? Vai passar frio, vai morar com pinguim. Vai fritar hambúrguer, vai limpar banheiro. Todo mundo passa por isso. Né? Então esse é o grande desafio. Eu acho que até nessa faixa amarela, tem a pessoa que ela tá um pouco mais comprometida e indo mais em direção. É que negócio, você observa uma pessoa que tá fazendo, sei lá, uma arte, tá lá, fazendo judô, por exemplo. Tem uma diferença muito grande da pessoa que acabou de pegar a faixa amarela da pessoa que tá da faixa amarela pra próxima, entendeu? Você consegue observar a diferença. Então, às vezes, uma dica que a gente pode dar, eu acho que uma dica interessante, até para medir o seu comprometimento, normalmente nessa faixa você já começou a estudar inglês, por exemplo, entendeu? Só que às vezes você tá naquele negócio, eu tô aprendendo inglês no YouTube, eu tô aprendendo inglês num curso gratuito, eu tô aprendendo inglês, sabe, eu tô acompanhando alguém, sei lá, no Instagram. Compra um curso, gasta dinheiro, investe. Porque quando você compra algo, se você investe um dinheiro, você é um comprometimento. Você está fazendo um comprometimento com você mesmo. Enquanto você tiver só... É que não estou falando que não tem cursos bons gratuitos. Tem muito curso gratuito bom. Mas o fato de você investir em algo, você fala assim, ó, esse meu dinheiro eu estou investindo no Plano Canadá. Entendeu? É um esforço. Você vai colocar mais esforço. Você vai se comprometer mais com isso. Não. Tem mais uma piada. Cuidado com o urso. Cuidado com o urso. Dá pra fazer até uma música El Chan, né? Cuidado com o urso, né? Dá pra fazer até A gente faz uma dança. Faz uma dança. Um Olodum. Como que é o estilo? É tipo El Chan. Cuidado com o urso. Cuidado Fica com até o a urso. dica aí. Dá pra fazer uma música. Então agora vamos falar da terceira faixa, que é a faixa laranja. A grande diferença da faixa laranja para a amarela é que na laranja as suas ações já geraram o resultado. Você já está em vias de receber algo, passar por uma segunda etapa. É disso que eu vou falar. Por exemplo, se você, o seu Plano Canadá é vir fazer faculdade no Canadá. Você viu que não dá para emigrar do Brasil, você não tem a pontuação, vou fazer faculdade no Canadá. Vou ouvir o que os irmãos Prez falam há anos, vou fazer faculdade no Canadá, vou adquirir uma experiência canadense, uma graduação canadense ou um diploma canadense, e aí eu vou emigrar para o Canadá. Vou conseguir uma oferta de emprego no Canadá. As pessoas começam a pensar nisso, né? Ou se você ainda não... Ou se você não vai você não vai vir fazer faculdade no Canadá, você já está realmente estudando um preparatório para o IELTS, você está prestando a prova. Isso que exatamente o que eu ia dizer. Se você pensa em migrar do Brasil, você já está na faixa laranja se você já tem o IELTS. Ou já está com a prova marcada. A prova marcada, as suas ações já estão resultando em algo. Você já está vendo o final das suas ações, né? Ou você já fez a equivalência de diploma para poder entrar para os presentes. Se o seu plano é vir fazer faculdade, que eu estava comentando, você já fez a matrícula, por exemplo, ou já entrou com pedido de visto de estudante. Ou seja, as suas ações já culminaram em algo mais concreto, que você está vendo o que as suas ações desde o começo do Plano Canadá, desde a faixa amarela, estão agora gerando. Eu acho que essa questão de você fazer a prova, marcar a prova da IELTS é interessante, porque é um investimento que você vai precisar fazer e é um comprometimento. E você coloca uma data, é isso que é legal. Entendeu? Às vezes é importante você colocar data, para algumas pessoas é importante ter uma data marcada. Acho que para a maioria, é que tem gente que às vezes não percebe. Ou às vezes, até eu, às vezes, não, né, todo mundo é assim. Se você tem uma data, se você tem um deadline, você tem uma probabilidade maior de cumprir. Então o fato de você ter uma prova do IELTS marcada, primeiro você tem que pagar para fazer a prova, e você vai ter uma data e você vai ter que estudar para a prova. Só isso daí já é um comprometimento muito grande. Porque, Guilherme, pensa bem, pensa nos casos que a gente já observou nesses últimos anos. Qual é a frequência de pessoas que você... Do seguinte ponto, a pessoa fala assim, fiz a prova do IELTS, não consegui a pontuação certa. O que você vê mais acontecendo? A pessoa falar na sequência, então desisti do meu Plano Canadá?
Ou a pessoa fala assim, já marquei a segunda prova. Já marquei a segunda prova. Exatamente. É raramente você ver uma pessoa falando assim, eu fiz a prova do IELTS, não consegui uma nota boa, estou desistindo do meu plano no Canadá, tchau. Não. Essas pessoas que já chegaram nessa etapa, elas falam assim, eu já marquei a prova, eu já comprei um curso extra, já tô me preparando, já tô conversando, ou pedi revisão da prova, ou tô fazendo isso porque eu tô chegando, pessoal. A pessoa ela já tá com aquele negócio, ó, eu já tô com a segunda prova marcada já. Isso daí vai de encontro com o que a gente estava falando no começo do podcast, de que no judô ou em qualquer arte marcial, as pessoas desistem na primeira e segunda faixa. No Plano Canadá também. Ou vai desistir como que a gente chamou aqui de faixa branca e faixa amarela. Já nessa faixa que a gente está falando agora, laranja, o grau de desistência cai muito, exatamente por isso que você está dizendo. Né? E também tem a questão, e a gente sabe, a gente sabe que a questão financeira ela é um grande obstáculo no Plano Canadá. Então, quando você está nessa faixa já, você já está, às vezes, fazendo uma economia maior de dinheiro, você já organizou a sua rotina. Você já tem aquele negócio, já tá automático esse negócio de você não gastar dinheiro com besteira. Você já tá naquele modo de que ou você já tá fazendo um trabalho extra, ou você tá trabalhando horas extras, ou você tá pegando mais trabalho como freelancer. Você e sua família, se você tá em família nesse plano, vocês já estão mais sincronizados com a ideia. Entendeu? Tem uma diferença muito grande aí. Você já tem uma bandeira do Canadá no quarto e você já checa o canal do tempo da cidade que você vai morar todos os dias. Exatamente. Você colocou o Canadá, a vida Canadá, paralelamente já rodando na sua vida no Brasil. E você já tá, na maior parte das vezes, você já tá confortável com essas mudanças. E a gente observa isso no comportamento das pessoas. Você sabe exatamente quantas vezes a gente não vê um caso que a gente fala assim, aquela pessoa tá na faixa amarela, ou aquela pessoa tá na faixa branca. Então, você consegue... A forma que a pessoa descreve a situação dela, você já sabe o quão comprometida a pessoa tá. Né? Agora vamos falar da faixa vermelha. A faixa vermelha parece com a faixa laranja, principalmente para quem é daltônico. Eu sou daltônico e eu não vejo muita diferença da laranja para vermelha, mas tem uma diferença. A faixa vermelha, as suas ações já resultaram em algo. Você executou seu plano, você executou diversas ações, aquilo que você estava falando de ações constantes, isso daí já gerou um resultado. Então, exemplo, se o seu plano é de vir fazer uma faculdade no Canadá, você já está matriculado. Ou você já começou, você já está aqui, ou você está para viajar, ou seja, você já está definido que você está matriculado numa faculdade canadense. Sim, já aplicou para o visto, ou está aplicando para o visto. Já tem o visto, já aplicou, quer dizer, já está definido o rumo daí para frente. E se você aplicou para a imigração ao Brasil, você já fez tudo, você já colocou o seu perfil online, você já mandou o seu IELTS, você já fez equivalência dos seus diplomas, né? Sim. Da sua parte educacional, ou seja, você já executou aquilo que tinha que ser executado de início no Plano Canadá. E você agora só aguarda, claro, você ainda não imigrou, óbvio, porque quem vem fazer faculdade não é uma garantia de que você vai imigrar, mas você já deu o mais importante passo rumo à faixa preta. Não. A faixa vermelha, ela é como se você não tem mais uma outra opção. Você já está com você já entrou em um acordo com você mesmo de que não há outra opção. Entendeu? Você vai você vai lutar pelo Plano Canadá. Na maior parte das vezes você vai lutar assim, que é a única opção da sua vida. Entendeu? Que nesses dias eu fui fazer o caminho, quando eu morava junto com você, à noite a gente fazia um caminho, a gente andava por 2 horas pela região leste de Vancouver, à noite, né? E eu fui fazer esse caminho com meu filho e minha esposa e não falei que era longo o caminho. Chegou num determinado ponto, lembra o Bosque dos Alemães? É um bosque em homenagem à comunidade alemã de Vancouver, né? Chegou naquele ponto, a minha esposa começou a reclamar e meu filho falou que queria voltar. Eu falei assim, não dá mais para voltar agora. Você já chegou num ponto de sem volta, agora é mais fácil ir até o final. A gente está mais próximo de casa do que você ter que voltar todo o caminho que você fez. É mais ou menos essa sensação da faixa vermelha, né? Você já... faixa vermelha você já realmente está nessa... você só vê a faixa preta na sua frente. Boa frase, hein? Pra gente passar para a faixa preta, né?
Então, a faixa preta, eu estava imaginando, para falar da faixa preta, eu quebrar um bloco de cimento aqui, assim. Mas não vai dar. Não, e sabe o que é legal também da faixa vermelha? Você já é aquela pessoa que você tá ensinando os faixas brancas, os faixas amarelas. Entendeu? A faixa vermelha, a pessoa, você vê que é aquela pessoa que ela já passou por aquilo. Entendeu? Ela já entendeu as dificuldades. Ela ajuda outras pessoas. A gente não é à toa que a gente tem muito faixa vermelha na área VIP. A comunidade da área VIP E tem faixa preta também. A comunidade da área VIP tem faixa preta, tem faixa vermelha. São pessoas assim que realmente extremamente comprometidas com o Plano Canadá e ajudando outras pessoas. A gente tem até faixa preta terceiro grau. Tem, exatamente. Que a gente vai falar daqui a pouco, né? É. Então, e é isso daí que você está falando, é verdade. Quando a gente estava no judô, geralmente o faixa mais alto antes do preto, não lembro agora, acho que era verde. Marrom? Quem faz judô, Não tem marrom. acho que é marrom, Talvez, né? Marrom. Ele ajudava o mestre a dar É. aula. Quer dizer, ele já está. É isso que É. exatamente isso que você falou, né? É. Faixa preta é muito simples. Daí eu acho que todo mundo que está ouvindo o podcast já sei. Faixa preta eu já sei o final do filme. Faixa preta que já imigrou para o Canadá. É e não é. É, não é? Porque a faixa preta, sim, você já imigrou. Então, independente do programa que você fez, independente da forma com que você imigrou, você chegou na faixa preta. Mas a faixa preta tem determinados graus. A gente vai falar daqui a pouco da faixa preta, mas antes eu gostaria de comentar um negócio importante, Caio. Que eu acho que a gente já falou de todas as faixas, né? A gente foi da faixa branca, faixa amarela, faixa laranja, faixa vermelha e agora faixa preta. É. Existe uma diferença muito grande que a gente vê até nos nossos clientes de tempo para ir da faixa branca para a faixa preta. No meu caso, por até uma falta de dinheiro, uma falta de não ter pontuação na época, eu demorei bastante tempo. Inclusive eu tive que vir para o Canadá, né? A gente morou junto aqui no Canadá, fiz faculdade, fiz inglês, depois entrei numa faculdade aqui. No meu caso, o meu plano, eu demorei para sair da faixa branca para preta 4 anos. E, ao mesmo tempo, a gente vê hoje, até porque o sistema de imigração hoje é muito mais rápido do que na época nossa, a gente viu, teve um caso recente na área VIP, 7 meses e meio, da branca para preta em 7 meses e meio. 7 meses e meio. É aquele negócio, como você disse, o processo hoje em dia é muito mais rápido. Só em termos de processamento, que a imigração, né, o governo no Express Entry, se você comparar na sua época para agora, só o tempo de processamento é 2 anos mais rápido, quase. O meu demorou 3 anos então, processamento, agora é 7 meses, 8 meses, menos de um ano. E essa observação é importante, quando você fala de tempo. Você não pode ficar se comparando muito com outras pessoas. Você tem que buscar o progresso no seu Plano Canadá. Comparar a si próprio. Você comparar aquilo que você fez ontem, aquilo que você fez no mês passado. Se você realmente está progredindo. Acho que o progresso no Plano Canadá é o mais importante. Não importa quanto tempo você vai demorar para mudar de faixa. Desde que você esteja ciente de que você está dando o seu melhor a todo momento. Sabe o que eu já vi também no Plano Canadá? A gente teve até um caso recente de trancamento de faixa. Trancamento de faixa. A pessoa chegou até, deixa eu ver, chegou acho que até a faixa amarela, trancou a faixa, ficou um ano parado, voltou e agora já está na faixa laranja. Sim. É até um caso recente, né? Sim. Na área VIP. É normal acontecer isso. Então você não precisa correr. O que você precisa é evoluir no plano. Então, faixa preta, a gente já falou da faixa preta. Porque isso também pode... Desculpa te cortar. Não, porque isso varia muito de acordo com a... Eu tô faixa azul aqui. Você é faixa azul. A sua camisa é faixa preta. preta. Mandou bem, né? Sempre preta. Não, mas isso aqui é faixa preta terceiro grau. É ela é mais azulada. Ela é mais azulada. Tá. Lembra do Senhor dos Anéis? Que ele muda a aparência, muda, fica né? uma O Gandalf, luz. né? O Gandalf. Então é faixa preta isso aqui. Tá. É faixa preta. Pra quem é Dalton. O que eu tava falando mesmo? Me desculpa, cara, eu te interrompi. Eu acho que do tempo que você leva, né? Porque Sim. cada pessoa tem uma situação diferente, a gente entende. Não tem como você... Ainda mais no Plano Canadá, não tem como você definir todo mundo no Plano Canadá e setar uma timeline, uma linha do tempo igual pra todo mundo. Cada um tem gente que vai vir solteiro e que tem dinheiro. Tem gente que está solteiro e não tem dinheiro, ou não tem faculdade, ou já tem faculdade, ou já tem pós-graduação, não tem pós-graduação. Daí você tem casais com graduação, pós-graduação, sem inglês, com inglês, nunca estudou inglês, nunca viu inglês na vida, e pessoas que já estudaram inglês a vida inteira. E daí você tem casais com filhos, que o filho já estuda em escola canadense no Brasil, família que o filho não fala inglês, né, que ou está desempregado ou está empregado. Então é que negócio, as variáveis são muitas.
Então, é difícil você comparar com outras pessoas a sua linha do tempo no Plano Canadá. Sabe qual que era o meu perfil quando eu vim pro Canadá? É, No money, no girl, no English. então. Era no, 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 no. Eu tinha trancado minha faculdade também no Brasil, não tinha inglês. Eu não tinha graduação nenhuma quando eu vim pro Canadá. Eu tinha colegial completo. E olhe lá, hein? E olhe lá. Foi, passou na morte súbita, né? Gol na morte súbita. Então, vamos falar agora das graduações da faixa preta. Não terminou, como a gente falou no começo do podcast, você chegou na faixa preta, não para por aí, não termina por aí. A faixa preta é o começo de uma nova etapa do seu Plano Canadá. O que a gente quer dizer com isso? Faixa preta primeiro grau. Faixa preta primeiro grau é aquela pessoa que obviamente migrou para o Canadá. Agora, e a faixa preta segundo grau? Que existe uma grande diferença. A gente vê brasileiros aqui que não saem do primeiro grau, que já estão há 10 anos aqui e não saem do primeiro grau. Isso vai ter consequências não positivas para a pessoa, né? Então vamos falar do segundo grau da faixa preta. Vamos. Que é, a pessoa já imigrou e também, mais importante, essa é a diferença. Já está adaptado ao clima, cultura e rotinas. Não. Se adaptar ao clima, cultura e rotina. Porque se você tá só faixa preta no primeiro grau, você imigrou tal, não sei o que, se você ainda não tá muito acostumado, você ainda reclama de algumas coisas, ou você reclama do inverno, ou o seu esposo ou sua esposa reclama, porque tem isso também. Às vezes um tá bem adaptado e o outro não. Geralmente o homem tem mais dificuldade de se adaptar, que a gente observa, assim, sim, estatisticamente. Né? Estatisticamente sim. Então, só na faixa preta ou primeiro grau, você ainda tá naquele... Beleza, eu conquistei e tal, só que ainda falta algo. O segundo grau, a pessoa ela já tá adaptada. Entendeu? Ela já tá feliz aqui, já tem a pessoa já chegou, já tá bem. Clima não é mais o problema, já entrou na rotina das estações no Canadá, porque isso que é importante. Você vê que tem muito faixa preta, primeiro grau, que a pessoa ela não entrou na rotina do hemisfério norte, perto do Ártico, né? Que a pessoa a vida dela, ela tenta fazer uma vida flat, igual o ano inteiro. E ela não percebeu que no Canadá a sua vida ela tem que ir de acordo com as estações. De acordo com as estações. Né? Sabe o que me lembrou você falando desse faixa preta que não se adaptou ao Canadá? Você já entrou no YouTube e viu faixa preta apanhando de faixa branca, faixa azul? Tem muito no YouTube isso. Isso é humilhante, imagina. O cara é faixa preta e perde uma luta por um faixa azul, faixa laranja. Sim. Isso daí acontece. E a gente vê que às vezes tem pessoas que estão no começo do Plano Canadá e você já vê pela característica da pessoa, até às vezes a pessoa já veio estudar aqui no Canadá, já conhece o Canadá, você já vê que a pessoa ela vai se adaptar facilmente e você vê um brasileiro aqui que já imigrou e está tendo dificuldade ainda de adaptação. Você quer um exemplo bom? Para a gente ilustrar isso de uma forma precisa? Um faixa vermelha que está aqui fazendo college no Canadá. Já fez 1 ano, 2 anos de college, tá indo para um post-graduation work permit, já tá trabalhando. É um faixa vermelha, quase um faixa preta. E você pega uma pessoa que talvez nunca tenha saído do Brasil, ou nunca morou fora, e migrou do Brasil. A pessoa conseguiu o PR dela no Brasil. Ela chega aqui como faixa preta. O faixa vermelha tá mais bem preparado do que o faixa preta. E vai passar na frente. E vai passar na frente. O faixa vermelha vai ganhar a luta. Ele vai passar, já vai pro segundo grau direto. Exatamente. Porque tem como pular a faixa. O faixa vermelha que tá aqui num college, trabalhando, não sei o quê, essa pessoa tá mais preparada do que um faixa preta que chega imigrando do Brasil. Já pode ir direto pro segundo grau da faixa preta ou terceiro. Terceiro grau da que faixa foi o meu caso. Entendeu? Eu já tava aqui há muito tempo. Quando eu imigrei pro Canadá, eu imigrei através do processo provincial, eu já tava aqui há muitos anos. Então você já imigrou, você já era faixa preta segundo grau. Exatamente. Deixando claro que é faixa preta do Plano Canadá. Do Plano Canadá. O cara ele não é karateca, né? O judoca. O judoca, não. E então vamos falar agora que a faixa preta terceiro grau. Terceiro grau, já imigrou, já adaptado ao clima, cultura e rotinas e já está financeiramente bem estabelecido. Sim. E a gente vê que não é fácil chegar nessa faixa preta, porque a imigração, essa que é a verdade. O fato de você emigrar para o Canadá não é um fator garantidor de sucesso profissional. E às vezes a gente vê quando as pessoas brasileiras que imigraram para cá reclamando do Canadá, a única coisa que para mim passa é de que a pessoa não se adaptou, não conseguiu se inserir, existe isso em português? Se inserir, feio, né?
entrar no mercado de trabalho canadense. De uma forma assim definitiva e sólida. A pessoa não está ainda, a gente pode dizer, acho que realizada profissionalmente, talvez. Talvez seja uma frase. Algo assim. E também a própria questão, a faixa preta do terceiro grau, você já adquiriu isso, você já bem profissionalmente, você está fazendo o que você quer, sua esposa também está fazendo o que quer, os filhos extremamente adaptados, os filhos estão falando inglês melhor do que português, isso também às vezes é um indicativo, os filhos estão falando inglês melhor do que português, você não está mais naquela de que aquele choque cultural, entendeu? Fala assim, amigos, sabe, eu não tenho amigo canadense, ou eu tenho muito pouco amigo canadense, ou você ainda acha que eu não sei, você tem ainda um problema de interagir, sabe, as faixas, o primeiro grau, às vezes o segundo grau, você lida com isso também, o terceiro grau você já tá já é um canadense, pra você é tudo normal. Pra você não, isso não influencia no seu dia. Você não olha com aqueles olhos de que é porque eu sou brasileiro e essa pessoa é canadense, ou eu sou brasileiro, essa pessoa esse daqui é chinês. Não, você tem uma visão já única de tudo. Você já entendeu como é que funciona a matriz do Canadá. Você sabe dos imigrantes que estão aqui, o motivo. Você é um a mais que está aqui, entendeu? Você entendeu já a fórmula do negócio. Às vezes eu vejo, é muito comum, principalmente homem, chega aqui no Canadá, fala mal, que tem muito chinês no Canadá, tem muito indiano no Canadá. E eles não percebem que o pulmão de Vancouver, o coração de Vancouver é a comunidade chinesa e indiana. A comunidade filipina também. Filipina, uma comunidade maravilhosa. Né? Os filipinos, se eu não me engano, acho que nos últimos anos foi o que bateu o recorde de imigração. Foi a nacionalidade que mais imigrou pro... Na escola do meu filho só tem filipino. E que são pessoas assim maravilhosas. Né? Então, a partir do momento que você já está na faixa preta, terceiro grau, você já entendeu tudo isso. Você entendeu que Vancouver seria um vilarejo se não tivesse os chineses. Vancouver seria um porto. Seria que nem Vitória, seria porto uma de cidade carga, pequena. De turista. Né? Exatamente. E sabe uma coisa que eu vejo, para fechar isso, cara, que é uma coisa que às vezes me assusta. A pessoa já imigrou, está na considerada a melhor profissão de sucesso, que é a área de TI, por exemplo, e não está adaptada e está sem emprego. Eu acho que isso daí eu não lembro uma palavra para usar para isso, mas eu acho que é a coisa mais chocante que eu vejo aqui no Canadá. Isso daí mostra que a imigração, de alguma forma, não está selecionando ainda como deve o profissional, porque tem pessoas da área de TI, por exemplo, e outras áreas que não conseguem, isso é estranho, mas não conseguem entrar no mercado de trabalho canadense. Eu acho que esse tema merece um podcast separado, né? Porque essa questão, porque a gente está vivendo um momento que o mercado está cada vez mais rápido. E quem dita o mercado são as empresas, entendeu? Então, para a imigração caminhar junto com esse crescimento rápido do mercado, demora. Não é simples você passar uma regra de imigração, você iniciar um programa piloto de imigração. E o mercado é mais rápido do que o governo. Entendeu? Então, a dificuldade está aí. A gente vai continuar esse papo num próximo podcast sobre isso. Vai ser que nem aquele seriado do Batman. Quer saber o que vai acontecer a partir de agora? Assista o próximo episódio. Eu queria também comentar que em breve, a gente não sabe quando que esse podcast vai estar indo pro ar, mas a gente vai estar com a nossa Masterclass também. Em breve a gente vai estar disponibilizando a nossa Masterclass, que vai ser uma série de workshops workshops gratuitos. Basta você se inscrever no nosso site, vai no planocanadá.com, coloca seu e-mail que em breve a gente vai estar aí iniciando a nossa Masterclass agora no final de maio. Né? Inclusive em 2018 a gente realizou a série Masterclass, a série de workshops. Foi o maior evento sobre o Plano Canadá que já teve no Brasil. Foi um evento online, mais de 20 mil pessoas assistiram. Quem acompanhou os workshops do ano passado sabe como que foi popular, a quantidade de comentário, foi uma coisa impressionante. E vamos tentar bater o recorde do ano passado, que seja o maior evento já realizado sobre o Plano Canadá. A gente vai bater o recorde. E o legal da gente falar isso no final do podcast também é que tem muito faixa amarela ouvindo a gente nesse podcast, e se a pessoa chegou até o final dele, é porque a pessoa está comprometida e ela vai tirar um melhor proveito ainda do Masterclass. É gratuito, vai ser um evento gratuito, mas precisa estar inscrito
no endereço planocanadá.com. planocanadá.com. É difícil o endereço, né? Planocanadá.com, não tem mais nada? Cara? Não, é plano Só Canadá. .com? Planocanadá.com. Ótimo, então excelente. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos que participaram, ouviram o nosso podcast. Muito obrigado àqueles que vão comentar, porque a gente vai colocar o podcast também no YouTube. Né? A versão em vídeo ela entra no YouTube também. E o podcast está disponível no Spotify, iTunes, Google Play, Stitcher. E é isso. Thank you very much. Merci beaucoup. Muito obrigado. Muitas graças. Arigato. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.